Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel. Calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Olá, hoje o nosso programa é sobre bullying e a nossa convidada é a Deise Rosa, psicóloga, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Deise, o que é o bullying e o que abrange? Bom, esse termo, né, o tal do bullying que todo mundo fala, enfim. O que é em si o bullying, resumidamente falando, é tudo aquilo que o outro faz contra a minha pessoa e que eu fico magoado, que eu não gosto, que aquilo me deixa numa situação de mal-estar. É desagradável receber aquilo que foi falado. Então assim, mas porque tem gente que tem apelido. Você é o cabeçudo e você gosta disso, então isso é bullying? Não. Se eu recebo isso de uma forma positiva, não é bullying. Se eu recebo de uma forma negativa, que é algo que me desagrada, aí é bullying. Então a gente pode dizer que o bullying é quando chega no outro e o outro se incomoda. E como agir quando é o seu filho que pratica o bullying e não o que sofre? Que nervoso, né? Porque quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente cria inúmeras expectativas e aí eles vêm e nos frustram de todas as formas, né? E aí é tão difícil lidar com isso. Eu gosto muito de trabalhar a questão do bullying, da empatia. E o que eu, pai e mãe, posso fazer? A gente não vai ter controle dos nossos filhos em relação a tudo, mas sempre tentar colocar o nosso filho desde pequeno, e principalmente já nessa fase da pré-adolescência, que é onde isso é mais comum, como é que será que o seu amigo se sentiu quando você falou isso? Se eu chamar você de tal coisa, por exemplo, que é algo que eu já sei que meu filho não gosta, que sensação você vai ter? Então eu vou tentar provocar nele um sentimento de afeto para com o outro. Ou seja, vamos se colocar no lugar desse outro. O quanto será que isso pode ser prejudicial para ele? O quanto ele pode ficar triste com isso? E de uma forma bem legal, as escolas, elas já têm desde pequenininho tentado trabalhar isso com as crianças, assim, vamos nos colocar no lugar dos outros. Isso pode ser prejudicial, isso pode não ser bacana, né? Então algumas crianças já começam com mais facilidade. Só que é claro, a criança só vai entender o que é se colocar no lugar do outro se eu, mãe, se eu, pai, também faço isso. Como? Nossa, tadinha, aquela pessoa tá com frio, vamos ajudar? Nossa, olha, aquela pessoa tá com tal coisa, vamos ajudar? Minha amiga tá com problema tal, por isso eu vou ajudar. Então eu começo a ensinar isso para a criança, ou se colocar no lugar do outro, com modelos, né? Então se eu sou pai e mãe, que não me tô nem aí pros outros, como é que eu vou consertar meu filho? É difícil. Agora tu falaste que o bullying, ele aumenta na adolescência, né? Tu falaste agora. Agora, sempre existiu. Sim, né? Eu lembro na escola, né? Isso, não existia a palavra. Isso, né? agora tem um termo mais chique, que é a palavra bullying. A situação sempre existiu, sim. Né? E aí de alguns anos pra cá que veio se falar o bullying. E a minha questão é, tudo é bullying? Tu falou que é mais da questão de como a pessoa vai receber. Como lidar com essa questão de que às vezes se dá muita força para uma situação que não precisaria de repente, porque as crianças em alguns momentos sim, elas implicam umas com as outras, elas dão apelidos, né? E às vezes está na brincadeira e daqui a pouco tem né, num grande grupo, tá todo mundo na brincadeira e daqui a pouco tem que já de repente não gosta, sai, se afasta. Então, o bullying começou a ter uma ênfase muito grande de uns anos para cá, porque também foram percebendo que os prejuízos emocionais estavam sendo bem intensos em alguns casos. Porque a gente pode dizer, e tem casos assim, eu sofri bullying a vida inteira, tá tudo certo. E tá mesmo, tudo certo mesmo. Porque e a gente vai aprendendo a lidar com isso, então já que eu não sou bom nisso, eu vou ser bom naquilo. E até o bullying foi até motivador para algo.
Mas não é o geral. Tem alguns casos em que este bullying foi tão intenso em que bloqueou alguns comportamentos. Então, por exemplo, você é o feio, você é o orelhudo, você é isso, aquilo. Então, eu já entro na adolescência, já não quero mais ir conversar com as meninas, porque eu sou feio mesmo, ela não vai querer conversar comigo. Aí eu já não quero falar com tal pessoa, porque eu não sou capaz disso. E aí a autoestima vai ficando cada vez mais baixa, aí pode entrar num nível de depressão muito grande, e aí se transforma uma bola de neve. E por conta desses problemas tão grandes, é que hoje tem dado uma ênfase muito relevante para o bullying, para aqueles casos em que realmente tem um prejuízo emocional, cognitivo, às vezes, porque a pessoa deixa de aprender por medo disso, por medo, não quer ir para a escola, não quer fazer a prova, enfim, então tem várias consequências. Mas, assim, por que na adolescência isso é maior? Né? Por que isso é um boom, é um xingando o outro, é um tirando sarro da cara do outro, aquela bobeiraiada toda? O que acontece nessa faixa etária? Quando eu me torno adolescente, aquele corpo infantil deixa de existir. E aí eu começo a crescer, aí eles ficam desengonçados, as meninas menstruam, aí vem o seio, depois vem tal coisa, depois aí umas ficam maior, outras ficam menor. E eu me olho no espelho, então é uma fase que eles começam a se enxergar enquanto corpo diferente da infância. Eu nem sou uma Gisele Bündchen, eu nem sou igual aquele artista tal. Aí eu entro em crise, porque eu não sou perfeita, eu não sou perfeito. Aí eu vejo meu amigo, mas ele também não é. Então eu vou chamar ele de orelhudo, porque quando eu chamo ele de orelhudo, ou narigudo, ou gordinho, ou baixinho, você é tão defeituoso quanto eu. E aí eles se sentem agrupados. É por isso que é uma fase que o tal do bullying é tão intensa, porque assim, eu me sinto um ET, mas todo mundo tá junto igual ET a mim, entendeu? Então tá todo mundo certo, segue o barco. Por isso que a gente brincar, né? Assim, mas na minha idade também foi assim e a gente sobreviveu. Porque isso aconteceu, o bullying existe desde sempre, só não tinha um nome, né? Só que, então antigamente não era tão ruim? Era sim, alguns casos eram, algumas pessoas não. Então também depende de que base eu venho familiar, porque se eu entendo que eu não sou perfeito, onde eu vou potencializar aquilo que eu sou bom? Então, esse é o papel dos pais, é potencializar. Realmente, meu filho, você não é o mais magro do mundo, você não é o mais alto do mundo. E a gente não vai poder mudar muitas características físicas, mas, em compensação, você tem isso e aquilo que é muito positivo. Isso que eu ia falar pra você agora, Deise. Eu acho que antigamente os pais abordavam ou não abordavam, não davam ênfase a isso. E hoje em dia é dado muita ênfase. O filho chega e fala, por que me chamaram disso? Vou na escola. Vou na escola porque é bullying, porque onde é civil tá falando isso do meu filho, isso que pra mim, é uma firma, a mãe e o pai, em vez de conversar com a criança, não é isso, tal, tenta se resolver no colégio, tal, não, vai lá resolver. Eu acho pra mim que o pai tá afirmando o que o amigo falou. Na verdade, eu diria que muitas vezes nessa situação, é claro que cada caso é um caso. Tem situações em que é necessário os pais intervirem. Aí nós estamos falando de casos mais graves. Mas em situações mais simples, que é isso. Porque o que é importante, o dia a dia, essa bobeirinha vai acontecer com os meus filhos, como aconteceu comigo, como aconteceu com vocês. E isso vai acontecer. A gente, por mais que eles são treinados desde pequeno a não falarem muito disso, é aquilo que eu falei, eles precisam se sentir iguais. Então, ufa, o outro também não é perfeito. Então aí a gente se sente, né, e tá tudo certo. Mas alguns casos não ficam tão certos assim. Qual é a função desse pai e dessa mãe? O que é que eles podem estar auxiliando nesse processo? Eu diria que, vamos pensar isso que seu amigo falou. O que disso tem relação? Por que ele falou isso pra você? De graça? Do nada? Você provocou? Então aí é um outro quesito, porque nem todas as crianças provocam, mas a gente sabe que tem algumas que provocam. O que é que você também falou pro outro? Você brinca com todo mundo, mas ninguém pode brincar com você? Então qual é o perfil do meu filho? Ele realmente é passivo, que só recebe, ou ele é um ativo, que também incomoda os outros? Então, antes de eu ir lá reclamar, eu preciso entender qual é o meu filho, que filho eu tenho dentro de casa, né? Será que ele é tão santo assim? Será que não é? Então tudo isso colocar na balança para daí eu ir lá questionar. E aí eu vou questionar, mas como eu posso fazer ele perceber, olha, tudo bem, realmente o seu amigo até tem razão nisso, nisso e nisso, mas em outras coisas você é muito mais potente, blá, blá, blá. Então, primeiro fazer uma reflexão na casa, sem a própria acusação. O que tem acontecido mesmo realmente é isso. Então eu vou lá reclamar na escola. Mas espera, vamos trabalhar essa criança. O que está acontecendo? É isso que eu vejo. Tipo, daí a criança, parece que ela
Tipo, minha mãe vai Você lá, viu só? Minha mãe me isso, defende. minha mãe me defende, tá? A próxima vez isso vai virando rotina. Só que a gente não vai de- ter mãe no nosso pé a vida inteira para resolver os nossos Isso problemas. é o aí que é tá. isso. Essa é a questão que eu acho que deixar as crianças, essas situações de crianças assim, me chamou de determinada coisa, que acontece, não é tão grave, né? Eu acho que a mãe vai lá e coloca a gravidade naquela situação e não deixa a criança tentar resolver. Além do que tem mais um ganho, né? Olha só, minha mãe parou a vida dela, foi lá na escola para me proteger. Então, olha um outro ganho que eu tenho isso. Logo, se eu sou aquela pessoa que quero atenção de pai e mãe, e vamos lembrar que muitos filhos querem atenção de pai e mãe porque as mães e os pais estão na loucura do dia a dia. Então, se de repente meu amigo me xingou, sei lá do que, me falou tal coisa, e minha mãe parou tudo para me cuidar, eu vou querer super sair disso na boa? Eu não, eu quero a minha mãe de novo, porque querendo ou não é uma forma dela estar junto comigo. Então eles também se sentem protegidos e também têm ganhos, por isso que é muito importante. Sim, nós pais devemos e podemos e cuidar dos nossos filhos e protegê-los e tudo mais, mas sempre parar para pensar. Como eu posso fazer isso de uma estratégia melhor? Que maneira eu posso estar estruturando para que ele também... E para perceber, né? Porque às vezes o que acontece, muitos pais é assim, vim na escola porque o meu filho foi mordido. Pois é, minha querida, mas ele mordeu 3 crianças antes e uma delas revidou. E essa parte eu não sabia. Sim. Né? Então assim, eu conheço realmente meu filho, qual é o filho que eu tenho, né? Então não, meu filho não tem, meu filho tem, enfim. E a escola, Deise, qual o papel que você acha que a escola contribui para buscar sanar um pouco? Porque não basta você falar pro filho, não faça bullying, não faça bullying com o amiguinho. Teria que ser, na tua opinião profissional, teria que ter uma aula sobre bullying? Como é que seria? De um modo geral, tem trabalhado um pouco mais a questão emocional, diferente da nossa época, onde isso não era trabalhado. Hoje as escolas estão preocupadas muito mais com isso, tanto que tem escolas que fazem projetos lindos de sentimentos, de emoções, de olhar para essa relação, bullying não, tem campanhas aí que tem. Então as escolas estão bem mais voltadas a isso do que era no nosso tempo, por exemplo. Agora, aquela criança, vamos mudar um pouco o foco, vamos pegar aquela criança que sim, faz um bullying e digamos que seja um pouco mais agressivo, né? Caso que mais pode grave. gerar esses problemas que você falaste. Como a escola, pais e mães, enfim, agir com essa criança? A gente precisa buscar um profissional que ajude a gente a lidar, né, descobrir as causas, enfim. A gente precisa muito. Existem algumas situações em que realmente são os casos mais graves, em que precisa até ajuda profissional, algumas vezes até medicamentosa, para que esta criança ela consiga se reestruturar enquanto autoestima. E essa ajuda profissional, em caso de pré-adolescência e infância, os pais são trabalhados juntos, normalmente, para estruturar essa criança, porque a ajuda do profissional para que o próprio filho consiga perceber o que está acontecendo, o que está provocando, o que é que eu posso mudar e, principalmente, trabalhar a relação da autoestima, porque podem até falar tal de mim por isso, por isso, aquilo, mas se eu tiver muito bem resolvido, isso chega Vai e passar, né? passa. Agora, se está difícil aqui dentro, se tem várias questões, histórias, traumas, etc., aí tem que ser, com Então a primeira certeza, tem que coisa ser seria trabalhado. melhor, antes de ir para a escola, ficar Às dentro vezes de casa. buscar e realmente olhar esse a auxílio, situação. olhar para tudo isso, com certeza, né? Porque hoje a questão da frustração é algo que as pessoas estão tendo muita dificuldade, né? De lidar com a coisa do não, do receber o não e tudo mais. Sim, e é necessário, né? Super necessário. Esse foi o nosso programa de hoje. Um assunto bem legal aí para todo mundo estar atento em casa também, né? E eu agradeço, Deise, pela participação. Também quero convidar todos os pais aí presentes. No dia 28 de agosto, eu estarei ministrando uma palestra no Teatro Municipal aqui de Cascavel. E o título da palestra é Socorro, meu filho não vem com manual. Então é um assunto bem amplo para os pais de todas as idades, gratuito, então todos estão convidados. Na verdade, a gente solicita para quem quiser trazer e auxiliar. Nós vamos estar fazendo algumas arrecadações, tanto para o projeto Amor em Fios, que também para o Profilab, que é a instituição da Fissura Lábio Palatal, que estão também aí, quem puder ajudar, quem que tiver em casa, será super bem-vindo. E seguimos para a semana que vem com mais assunto aí. Até semana que vem. Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar.
pra criança ser criança.